Amém. Senhores, meus irmãos, foi a primeira vez que eu fui na viagem missionária. E assim, eu fiquei muito impactada. Como tudo funcionou desde quando eu cheguei lá, né? Nós chegamos, era um tempo bem chuvoso e o pastor Alexandre já estava com café para nos receber. E as equipes foram divididas. A minha equipe era o presbítero Mazinho, meu esposo, meu irmão Eliel, o irmão Vitor. E eles falaram que a comunidade era uma comunidade bem carente da palavra de Jesus. Que o pastor Alexandre ele tinha muita dificuldade, porque lá os povoados eles são distantes e, além do que, lá tem um centro de umbanda, onde arrastam muitos adeptos. E eu fiquei preocupada com aquilo. Eu disse, o pastor Alexandre disse, esse povoado é bem distante. Eu disse, pois mande a gente para lá. E aí foi um irmão conosco, né, o guia, o irmão José. E o presbítero Mazinho, eu até falava para ele, a cidade, o povoado lá, tinha muito azeite, né? Eu dizia para ele, eu disse, o senhor está azeitado, porque lá tinha muito cheiro de coco babaçu. E nós fomos para lá. O pastor Alexandre disse que até já tinha sido apedrejado numa casa lá de um morador, porque tinha ido evangelizar. E nós fomos. Em algumas, eu vou fazer um recorte de uma casa que foi a casa que mais me chamou a atenção. E essa casa está até no vídeo. Nós chegamos numa determinada casa e a pessoa, bom dia, chamamos, né? E o morador tinha uma plantação de milho e ele entrou lá para dentro. E a gente ficou lá, e o irmão assim, ele não veio atender não veio. Bom dia, e o homem caiu no mato. Aí a gente no sol quente esperando. E o irmão Mazinho na fé que ele viria. Vamos lá. Quando eu penso que não, o homem saiu do meio do mato e veio para a porta da casa. Mas isso era um homem forte, alto, grandão mesmo. Eu disse, meu Deus, esse homem pegou pedra, esse homem aqui no braço, a gente não derruba não. Aí o irmão Mazinho começou a evangelizar para ele e conversar e falar por que nós estávamos lá, por que nós tínhamos ido, qual era o nosso propósito lá. Gente, foi assim, só nós que estávamos lá, que testemunhamos aquela cena, e que conhecemos o poder de Deus. Aquele homem, ele ficou do tamanho assim de uma pedrinha. Eita glória, aleluia. Louvado seja Deus. Onde ele quiser. Glória a Deus. E aí que a gente conhece o poder de Deus. Eu, diante de tudo que eu vivenciei, eu até fiz um recorte da Bíblia, né, lá em Mateus 10:16, onde diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, essa passagem, ela sintetiza a posição do cristão na missão. A gente deve ser prudente como as serpentes, cautelosos, né, diante dos perigos, no caso lá que a gente tinha esse centro de umbanda, para que a gente não atraísse perigos desnecessários para nós, porém que nós levássemos a mensagem do Evangelho com sutileza, com paz e com amor. Muito obrigada a oportunidade, eu agradeço e de pregar o Evangelho com toda a criatura. Amém, glória a Deus.